Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do Instituto de Educação Musical Rafael Alves no ensino EAD, né, ensino à distância. Estou aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre um assunto que também tem a ver com essas nomenclaturas que a gente vai precisar para aprender o instrumento, né, para aprender o violão. Então, hoje eu vou passar alguns termos meio técnicos assim para a gente entender o que é cada coisa e aí quando eu falar de determinados termos, vocês já vão saber a que eu estou me referindo, sacou? Então a gente vai tratar de dois temas. Som, três temas na verdade. Som, dois, música e três, compasso, certo? Já vai ter o material complementar aqui, então se vocês quiserem acompanhar a aula já com a página aí aberta, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Uma fala dos compassos, outra fala do som e outra fala da música. Bom, uma coisa que eu costumo perguntar para todos os meus alunos na primeira aula já é: o que é som? E quando eu pergunto isso, eu não estou querendo ver se o aluno vai acertar ou errar, eu estou querendo mais ver qual que é a visão dele com relação ao que significa de fato o som. Por quê? O som ele está presente na nossa vida de várias maneiras, né? Seja instrumentos musicais ou seja não instrumentos musicais. Só que tem muita gente que já associa o som à música, já associa o som ao instrumento ou alguém cantando. Na verdade, não é sempre que é assim. Eu tenho três definições para explicar o que é som. A primeira definição é, em uma palavra só, som é nada mais nada menos do que barulho, né? Qualquer barulho que você ouve é um som. Desde a brisa do vento, desde o latido de um cachorro, desde a minha voz falando com você, desde algum barulho que esteja rolando aí na tua casa. Tudo isso é som. Ou seja, segundo a definição, som é tudo que a gente consegue escutar, né? Absolutamente tudo. A terceira definição que eu uso é uma definição que a gente aprende mais ou menos quando a gente está na aula de física, onde a gente aprende que tudo é um corpo, né? Então essa agenda é um corpo, essa caneta é um corpo, esse microfone que está aqui é um corpo, o celular por onde eu estou gravando é um corpo, esse computador é um corpo, essa palheta é um corpo, ou seja, tudo é um corpo. Quando a gente tem dois corpos em ponto de repouso, que a gente fala, ou seja, os dois estão parados, por exemplo, minha caneta é um corpo, está em ponto de repouso, e a agenda também está em ponto de repouso. Se eu choco um contra o outro, isso gera som. Ou seja, o som nada mais é do que uma consequência de alguma coisa que aconteceu, certo? São consequências de dois corpos se chocando. Desde a minha voz, que é o ar passando pelas cordas vocais, desde uma batida de carro, que é o choque entre dois carros, enfim. Tem alguns tópicos relacionados ao som que eu quero explicar para vocês hoje, que são altura, intensidade, duração e timbre. São esses quatro. Então, o primeiro é a altura. O que é a altura do som? Geralmente quando a gente fala de altura, a galera associa a altura ao volume do que a gente está ouvindo, mas não tem relação nenhuma. Quando a gente fala da altura do som, a gente pode até lembrar da partitura, né? A partitura musical. Quanto mais para baixo tá aquela bolinha na pauta ali, a gente tem as cinco linhas, quanto mais para baixo a gente tem a bolinha, mais grave ela é, mais grave. E quanto mais acima na pauta ela tá, mais aguda ela é. Ou seja, quando a gente fala de altura do som, a gente está falando do som grave, que é um som mais gordão, né, mais grosso, ou som médio, que é o som natural, o intermediário, ou som agudo, que é um som mais fininho que fica lá em cima. Então, a altura não está relacionado a volume, está relacionado a grave, médio ou agudo, certo? Segunda coisa, duração. Duração, como o nome já diz, é o tempo que o som dura. Então, enquanto uma palma dura isso aqui, uma explosão pode durar muito tempo, né? E a duração do som é a duração do som. Esse é o mais fácil de sacar. Terceiro tópico, intensidade. Quando a gente fala de intensidade, o que é uma coisa intensa? Uma coisa intensa é uma coisa forte, né? Então, intensidade, aí sim a gente está ligado a um aspecto que está totalmente conectado ao volume. Por quê? Se a gente toca uma guitarra ou um violão de uma maneira fraca, naturalmente a intensidade desse som vai ser fraco também. Vai ser um som mais brando, né? Então, consequentemente, o volume vai sair mais baixo. Quando a gente toca numa intensidade mais forte, naturalmente esse som também vai sair mais forte e, consequentemente, o volume dele também vai sair mais alto.
sacou? Então, aí que tá uma pegadinha, né? A galera acha que a altura tá relacionada ao volume do som, mas na verdade não. É a intensidade que dita se a gente tá tocando um som fraco, médio ou forte. Beleza? E o último tópico que eu quero falar a respeito de som para vocês é a diferença, aliás, é o timbre. O que é o timbre? O timbre, eu chamo o timbre de impressão digital do instrumento. O que isso significa? A gente aprende desde sempre que não existe ninguém com a impressão digital igual a nossa, certo? E o timbre do instrumento é justamente a impressão digital do instrumento. Por exemplo, se eu tô no outro cômodo da minha casa aqui e tô tocando bateria, e você tá aqui onde eu tô e só tá escutando o som do que eu tô fazendo, você vai saber que eu tô tocando bateria. Por quê? Porque a bateria tem timbre de bateria, certo? A mesma coisa acontece se você tá na tua casa e você ouve teu pai te chamando. Você não vai até teu pai achando que quem tá te chamando é sua mãe. Por quê? Porque o timbre da voz do seu pai é o timbre da voz do seu pai, sacou? Então, o timbre basicamente te faz saber de onde que tá vindo esse som que você tá ouvindo, né? Aí tem muita gente que pergunta, então violão tem tudo o mesmo timbre, guitarra tem tudo o mesmo timbre? Não. Por mais sutil que seja, eu repito, o timbre é a impressão digital do instrumento. A gente pode pegar dois violões da mesma marca, com o mesmo com um jogo de cordas da mesma marca, mas por mais sutil que seja, a gente ainda vai ter diferença no som de um para o outro. Por quê? Porque é um outro pedaço de madeira, é um outro corte de madeira, são outras cordas, então por mais sutil que seja, a gente vai ter diferença entre os dois instrumentos do mesmo gênero, independente de qual seja. Beleza? Qualquer dúvida vocês deixam aqui. Aí a gente estava falando do que é som, das propriedades de cada som, né? Dos tópicos que são relacionados a som. Agora a gente vai para a parte da música. Vamos lá. O que é música para você? É importante a gente conversar disso porque, querendo ou não, a gente está aprendendo a tocar um instrumento para tocar músicas. Música, no meu ver, assim, e pelo que eu já estudei, nada mais é do que a maneira com que uma pessoa se utiliza dos sons para expressar alguma coisa, certo? Então, por exemplo, todas as pessoas que compõem alguma música compõem com o intuito de, de organizar os sons de uma maneira que eles façam sentido de acordo com o que eles querem passar e que esse sentido seja transmitido para outras pessoas, né? Eu também já li uma definição de som que fala que o som é feito para transmitir sensações e sentimentos. E aí a gente pode falar, né? Tipo, todo mundo tem aquela música que gosta, que ouve muito e que sabe que toca assim no coração, né? Todo mundo sabe. Se você ainda não sabe, com o andar da carruagem aqui, você vai percebendo que isso vai se tornar uma coisa natural depois de um tempo. De você ouvir um som e perceber que ele, por mais que tenha as técnicas para você reproduzir esse som, o mais importante não é a técnica para você reproduzir esse som. O mais importante é o que esse som toca em você, sacou? Mas isso é um assunto um pouquinho mais pra frente. A música também tem uns tópicos, né, relacionados, que são tópicos que são inerentes a todas as músicas e que são coisas que a gente vai conversar durante as aulas, então é importante falar para vocês. São eles: harmonia, melodia, tempo e ritmo, certo? Eu vou pegar o violão aqui, vou fazer uma mágica. Tá aqui comigo. Então, vamos lá. Harmonia. Quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de dois ou mais sons ao mesmo tempo. Quando a gente toca duas notas, sem querer ou querendo, elas já têm uma relação. Uma tem uma relação com a outra. Então, nisso a gente já forma um acorde, né? O acorde é quando a gente toca dois ou mais sons ao mesmo tempo. Isso é um acorde, isso é um acorde, isso é um acorde, isso é um acorde, certo? Tudo isso são acordes. E quando a gente está falando de acordes, a gente está falando de harmonia. Ou seja, acordes são dois ou mais sons juntos, sendo tocados juntos. E essa parte está relacionada à harmonia. O que é a harmonia? Toda essa sequência de acordes que a gente faz durante uma música, certo?
Melodia. O que é melodia? Melodia é a sequência de notas. Diferente da harmonia, que é a sequência de acordes, a melodia é a sequência de notas. Onde que você ouve uma sequência de notas? Por exemplo, se você ouve um solo, são várias notas, só que uma tocada atrás da outra. Não tem nenhum momento que uma é tocada junto com a outra, que isso caracterizaria uma harmonia, né? Então, ó, são várias notas, mas... Então, cada uma tem o seu momento, né? Nenhuma tá junto com a outra. Quando a gente fala de melodia, a gente também tá falando de voz, né? Porque quando uma pessoa tá cantando uma música, ela só consegue reproduzir um som por vez. Ela não consegue formar um acorde na voz. Concorda? Então aí a gente já vê que a gente tem instrumentos harmônicos e instrumentos melódicos. Só abrindo um parênteses para já explicar mais uma outra coisa. O violão é um instrumento melódico ou harmônico? O que você acha? O violão é um instrumento harmônico. Por quê? A gente consegue tocar sequências de notas. Certo? Assim como a gente consegue tocar acordes. Certo? E aí, o teclado aqui, por exemplo, também é um instrumento harmônico, porque eu posso tocar mais do que uma nota ao mesmo tempo. Já tem alguns instrumentos, por exemplo, saxofone. Saxofone a gente só consegue tocar melodia, não consegue tocar harmonia. A gente não consegue formar um acorde no saxofone. A gente só consegue tocar um som de cada vez, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam aqui nos comentários. Então já falamos de harmonia, que é a sequência de acordes, melodia, que é a sequência de notas, agora a gente fala do tempo. Todas as músicas que a gente ouve têm uma marcação. Geralmente essa marcação é o momento onde a gente bate palma, né? Então, essa marcação a gente chama de tempo, é a unidade de tempo, né? Eu vou dar um exemplo de uma música que vai ser a primeira música que a gente vai pegar, que vai ser isso daqui. O tempo disso tá aqui, ó, vou fazer na boca. Ou seja, o tempo é uma unidade de marcação que não se altera. Ela é como se a gente fosse um ponteiro de segundo. Então, se o ponteiro determina ser nessa velocidade aqui, a música inteira, basicamente, isso na maior parte das músicas que você ouve na rádio, né? A música inteira vai permanecer nessa velocidade aqui, certo? E aí, o que é o ritmo, que também está associado ao tempo, né? Harmonia, melodia, tempo e agora o ritmo. O tempo é a marcação da música e o ritmo é a maneira com que a gente toca em cima do tempo. Não necessariamente porque o tempo é aqui, ó, que eu vou tocar assim. Entendeu? O ritmo, na verdade, é como se a gente pegasse o tempo, a gente subdividisse o tempo e determinasse onde, dentro desse período de tempo, a gente vai tocar e onde a gente não vai tocar. Então, por exemplo, ó, o tempo está aqui. 1, 2, 3, 4. O ritmo dessa música não é exatamente esse tempo. É uma outra subdivisão dentro desse tempo. Então ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu não sei se está ficando muito confuso. Se estiver muito confuso, depois vocês me explicam ou vocês me chamam aí em algum dos nossos meios de comunicação para a gente conversar um pouco mais sobre. Então, vamos lá. Recapitulando. Harmonia, acordes, melodia, notas, o tempo. Marcação da música é uma unidade de tempo constante e o ritmo é a maneira com que a gente vai tocar em cima desse tempo. E aí o cachorro do vizinho resolveu começar a latir. Enfim, vamos lá. Falei de harmonia, falei de melodia, falei do tempo, falei do ritmo. E agora a gente vai entrar em uma outra coisa que a gente chama de compassos, certo?
Compasso, isso, por que eu estou explicando isso já? Porque isso a gente vai começar a ver desde a primeira música. Vocês vão ver que eu vou organizar as músicas de um jeito que vai ter uma unidade de um espaço de tempo aqui, né, separado por duas barras, e dentro desse espaço vai ter o acorde que a gente vai fazer, certo? O compasso é, na verdade, a casa do tempo. Então, vamos pensar em 4 tempos. Então, aqui é o começo do compasso, aqui é o final. Seria basicamente aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a gente tem do 1 ao 4 aqui. O que fica visível dentro do compasso é o acorde. Só que além do acorde, a gente tem o tempo, que está aqui, né? 1, 2, 3, 4, que é o que eu estou exemplificando, vai estar dentro desse espaço de tempo. Vai estar o acorde e também vai estar o ritmo contido dentro desse espaço. O compasso é como se fosse uma unidade de tempo, um espaço, né, onde a gente tem a unidade de tempo, e aí a gente tem alguns tipos de compasso. Agora que eu vou explicar essa parte dos tipos de compasso, vai ficar um pouco mais fácil para entender. Vamos lá. A gente tem, primeiro de todos, o compasso binário. O que significa isso? Um compasso binário, como o nome já diz, é um compasso de 2 tempos. Então vai ser isso daqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada 1, 2 que eu faço é um compasso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? É um compasso de 2 tempos. Compasso de 3 tempos é o compasso que a gente chama de ternário. Então ficaria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O compasso quaternário é o compasso que a gente mais usa nas músicas que a gente ouve na rádio aí, é o que é mais agradável ao ouvido humano, e é o compasso de 4 tempos, né? O compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a partir do compasso de 5 tempos, aí a gente já está falando do compasso composto, do quinário ou composto, que daí é mais de 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Nessa contagem, para a gente deixar claro o que é um tempo e o que é um contratempo, isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente costuma colocar as letras Z entre um tempo e outro. Então ficaria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. E aí eu vou explicar uma parada, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente conta do 1 ao 4, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4 são os tempos. E essas letras Z que intercalam os números são uma coisa que a gente chama de contratempo, certo? Então, o contratempo seria o intervalo entre um som e outro. Quer ver? Aqui, ó. Vamos pensar. A gente tem o tempo aqui. 1, 2, 3, 4. Só que para a gente chegar de um tempo até o outro, a gente tem um caminho aqui. Esse caminho a gente chama de contratempo. É onde a gente coloca a letra E, geralmente. Então, ficaria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Certo? Isso tudo que eu estou explicando é porque a gente vai ver acordes e depois de acorde a gente vai começar a ver ritmo já. E é importante vocês saberem um pouco de compasso antes de eu explicar ritmo para vocês. Certo? Então, qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo. Recapitulando essa aula, a gente conversou sobre o que é som, as propriedades de som, que são duração, intensidade, timbre e altura. Falamos um pouco de música também, o que é música e as propriedades de música, que são harmonia, melodia, tempo e ritmo. E agora a gente conversou um pouco sobre compassos, que tem o compasso binário, ternário, quaternário e quinário ou composto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês deixam aqui ou me chamam no WhatsApp, no e-mail ou aqui nos comentários e a gente vai se falando. Beleza? Então é isso, mais uma aula pra conta e bora violar tocão!